Olá, amigos cafeicultores! Vivemos para ver isso, um recorde de preço no nosso cafezinho. E não só um preço recorde, como também por um longo tempo. E será que esse preço ele vai ficar por mais tempo? Será que nós vamos vender a nossa safra de 2025 por esse pressão? Pois é, nós não temos bola de cristal, mas pode ter certeza que temos informações que vai ajudar muito a gente renovar nossa cafeicultura, tomar boas decisões e prosperar cada vez mais. E esse vai ser o assunto do nosso Gustavo Renault Café de hoje. Apoio Versagro, nutrindo o agro para impactar vidas. Isso é Stimulate, isto é Stoller. Ano novo, metas novas. E para você ser bem sucedido na cafeicultura é importante você ter conhecimento e conhecimento de qualidade. Por isso que a quarta imersão presencial de 2025 encerraram as vagas. Mas como muita gente ficou de fora, nós abrimos uma exceção e temos nova turma para o dia 21, 22 e 23 de fevereiro. Então, não fique de fora, reserve sua vaga e entre em contato pelo WhatsApp que aparece aqui na tela. Agora o preço do café arábica, Carol, ele bateu recorde. O café arábica subindo bastante em Nova York. E os fatores climáticos têm sido fundamentais nessa disparada de preços. Pois é, pessoal. Hoje, o dia que nós estamos gravando o nosso programa, quarta-feira, dia 29 de janeiro, agora, por volta das 2 horas da tarde, o que está acontecendo? Café batendo recorde. 369,45 centos de dólar por libra-peso na Bolsa de Nova York para março de 2025. Que pressão! E o mais interessante, esse preço acima dos 330 centos de dólar por libra-peso já está acontecendo desde novembro. Nós vamos falar um pouquinho desse preço aqui para você entender e tomar decisões para saber o que está acontecendo com a cafeicultura. Mas antes de eu falar, você já sabe. Chegou aquele momento. Senta o dedo no like, deixa essa moralzinha pra gente aí sim. E se não gostar do vídeo, põe um dislike, né? Um joinha contrário. O importante é você estar interagindo com a gente. E nos comentários, não esqueça de colocar a cidade de onde você está falando. Para nós entendermos, vamos pegar o gráfico dos últimos 50 anos de preço de café na nossa cafeicultura. Se repararmos, nós temos dois momentos que o café ultrapassa os 330 centos de dólar por libra-peso. Em 1974, onde ficou aproximadamente 20 dias com preço acima de 330, e depois em 1994, que ficou apenas 2 dias com preço acima de 330. E agora, estamos acima de 330 desde novembro do ano passado. Um tempo recorde. E além de ser tempo recorde, um preço extremamente alto. Rompemos todas as bolhas de preço que já tivemos no passado e ultrapassamos os 330, 340, 350, estamos batendo aí os 360 centos de dólar por libra-peso. É um momento fantástico que nós estamos vivendo e se nós entendermos um pouco mais sobre esse gráfico, dá para tomar boas decisões. Vamos lá? Nesse gráfico, nós temos aí vários picos de preço de café e vários momentos de baixa de preço de café. Traçamos uma linha vermelha em torno de 160 centos de dólar por libra-peso para poder dividir entre o acima dessa linha com preço bom e abaixo. Se nós pegarmos desde a década de 70, nós tivemos o primeiro pico expressivo de preço de café. Depois desse preço abaixa, em seguida tem um segundo pico. Depois, sempre tem um terceiro pico. Às vezes esse terceiro pico a gente chama de chorinho. É aquele pico mais baixinho que às vezes ele está acima da linha dos 160 ou abaixo da linha dos 160. Mas nem sempre tem esse terceiro. Depois tivemos uma alta, uma baixa e um chorinho. Depois tivemos ao contrário, um preço mediano, um preço mais alto e o chorinho. Depois alto, baixo e chorinho. E agora estamos vivendo um mediano que pegamos café em torno de R$ 1.500, agora o café beirando R$ 2.500 e depois a hora que abaixar isso aí, que eu não sei quando, vai ter um outro chorinho, provavelmente se copiarmos o gráfico dos últimos 50 anos. Isso nos ajuda a entender
que temos altos e baixos dentro da cafeicultura, mas sempre tem esse respingadinho. Mas atenção, nos últimos 50 anos, sempre quando teve esses 3 picos, entramos em um momento de retração, que foram momentos curtos, como momentos longos, né, como 2000, 2009, que foram 9 anos de retração, que foi uma tragédia na cafeicultura, que exige para depois voltar a subir. Todos esses gráficos, o principal fator foi sempre climático, seca, geada, frio. Teve ações políticas? Sim, mas principalmente clima. Pois é, pessoal, estava lá gravando na lavoura, de repente a chuva pegou a gente. Aí nós improvisamos aqui na fazenda, né, para a gente poder continuar, porque o vídeo não pode parar, né? E vamos lá produzir esse conteúdo para você assistir sexta-feira. Primeira coisa que eu quero passar para vocês é o seguinte: em relação a preço de café, tudo está muito ligado à oferta e demanda. Talvez esse seja um dos principais princípios que não muda, que praticamente dá certo. Pois é, a gente não tem bola de cristal, nós não sabemos se o preço vai subir, vai baixar amanhã ou que dia que vai acontecer. Mas uma coisa é certa, a lei da oferta e demanda, ela sempre dá certo. É o que? Quando você tem muito café oferecendo no mercado, pode ter certeza, o preço cai. Quando tem muita gente procurando café e não tem café, o preço sobe, que é a demanda. E em relação a isso daí, vamos entender um pouco o que está acontecendo. 4 anos seguidos que o Brasil tem quebra de safra. O segundo país, maior produtor do mundo, que é o Vietnã, também com quebras de safra. Com isso, o acúmulo desse café no mercado diminuiu de forma significativa e ao ponto que agora a safra de 2025 também não vai ser grandes coisas. Em novembro do ano passado, nós fizemos um vídeo aqui no canal onde eu fiz uma previsão de safra minha. Eu ajustei vários pontos e chegamos em 36 milhões de sacas de café arábica e colocamos também 20 milhões de sacas de café canéfora. Ao todo, 56 milhões de sacas de café. Na época, fomos bem elogiados, achava que o número estava correto. A primeira previsão foi dia 14 de janeiro do IBGE, que trouxe 53,2 milhões de sacas de café. Um pouco abaixo do que a gente tinha colocado. Mas chamou atenção que 35,6 milhões de sacas de arábica, eu tinha colocado 36, e de café canéfora, 17,6 milhões de sacas de café, eu tinha colocado 20. E então, semana passada, saiu a previsão da Conab, com um número assustador de 51,8 milhões de sacas de café agora, para 2025. Esse número faz com que consolide cada vez mais uma safra muito baixa, aonde o mercado realmente está enxergando a falta de café no mercado. Mas, Gustavo, algumas coisas não fazem sentido. Por que algumas agências, alguns órgãos, colocam previsões de safra de 60, 70 milhões de sacas de café no Brasil? E a Conab, IBGE, com os números tão baixos como está sendo colocado? O que está acontecendo? Vamos explicar um pouquinho sobre isso. Se nós pegarmos essa tabela, aonde a gente tem os 5 últimos anos, as safras de café, desde 2019 até 2024. E ali nós temos, na tabela, estoques iniciais, é o quanto que tinha de estoque no Brasil. Depois a produção de café, segundo a Conab. Depois o consumo de café. Depois a exportação. Lembrando, pessoal, que a exportação ela é realmente o número mais confiável, mais certo que nós temos, porque é tudo documentado. Então esse é um número bem real. Temos também a importação, que é insignificante, e no final o estoque calculado. Então lá em 2019 e 2020, nós começamos um estoque com 12,9 milhões de sacas de café e finalizamos o ano com 13,1 milhões de sacas de café. E esses 13,1 vai para o ano seguinte como estoque, último estoque, com 13,1 e aí sucessivamente, finalizando 2021 com 8,8 milhões de sacas de café. Passando 2021 e 2022, fechando no negativo em 6,3 milhões de sacas de café. 2022 e 2023 fechando com 14 milhões de sacas de café negativo, devendo. E no final, 2023 e 2024, com 19,6 milhões de sacas de café faltando. Pois é, pessoal, faltando. Se nós pegarmos os números da Conab, o consumo e exportação, essa conta não fecha. Se nós analisarmos
O Brasil, só esse ano de 2024, exportou mais de 50 milhões de sacas de café. O consumo está em torno de 20 milhões de sacas de café. Só aí já deu 70 milhões de sacas de café. E por que essa conta não fecha? Provavelmente a Conab ela trabalha muito com a produtividade nas lavouras. Se nós analisarmos, o Brasil, através da Conab, nós temos 2,2 milhões de hectares de café. Se colocarmos uma previsão de safra em torno de 70 milhões de sacas de café nesses 2,2, vai dar um pouco mais de 31 sacas de café por hectare. A barrer de fora a fora, ou seja, lavoura nova, lavoura podada, lavoura em produção, tudo produzindo 31 sacas de café por hectare. Esse número todo mundo sabe que não é real. As lavouras não têm essa produtividade nesse grau. E se nós analisarmos, se a área de café não tiver 2,2 e sim 2,5 ou 2,6 milhões de hectares, aí os números começam a fazer sentido. Então pode ser que a área de café no Brasil ela esteja errada, por isso que dá essa divergência. E as agências que colocam 60, 70 milhões de sacos de café, provavelmente ela usa essa tabela que nós acabamos de ver. Por isso que dá tanto conflito. E com isso gera uma certa estabilidade e o mercado de repente toma esse susto como tomou agora, esperando um volume de café maior e agora está vendo na prática que não tem café bom para o produtor. Como conclusão, nós podemos aprender o seguinte. Primeiro, não existe bola de cristal e não sabemos se o preço de café vai continuar subindo ou abaixando, ninguém sabe. Mas os fundamentos nos mostram o seguinte, pela lei da oferta e demanda, nós temos até a colheita do café para começar a voltar a abastecer café para o mercado. Temos também safras menores, que é uma realidade. E pelo gráfico nos mostra que nós estamos num preço recorde e qualquer hora esse preço pode cair. Então, não tem como saber quando que isso vai acontecer. Mas é importante o produtor sempre estar preparado, como a gente tem falado nos programas, para aproveitar ao máximo esse momento mágico do café para poder pagar suas dívidas, diminuir os juros, investir em tecnologia, melhorar a logística da fazenda, melhorar as lavouras em produção e cada vez mais estruturar a sua cafeicultura para todos os gráficos de alta e de baixo que vão acontecer no futuro. Muito obrigado pela atenção de você, aquele forte abraço e até o próximo Gustavo Ranoa Café. Apoio Versagro, nutrindo o agro para impactar vidas. Isso é Stimulate, isto é Stoller.